E aí, eu comecei a fazer esse devocional do... Olha, até arrepio de lembrar. De forma para postar no Instagram. Se ele estivesse entregando um novo projeto, e é um projeto que vai abalar as coisas aí em Ribeirão, e que vai levar vocês, inclusive, para outros lugares, tá? Eu tô falando. É um projeto que vai abrir portas para vocês levarem a palavra de Deus para outros lugares. O Senhor, quando ele chama os filhos dele, ele não chama os filhos dele para ficar num lugar só, nem quietinho, nem aprisionado. Ele chama para romper o mundo. E é isso que vocês estão sendo chamados. É pra coisas muito grandes. Paty, a gente tá ao vivo aqui com você no Luz do Mundo Podcast. Eu quero que você escute uma pessoa aqui, ó. Fala, galera do Luz do Mundo Podcast. Galera, Flávia, você tem um testemunho, assim... Você lembra de um testemunho que te ajudou muito? Cara, no meu processo de conversão, tiveram tantos testemunhos que me impactaram, mas um que eu não esqueço é da pastora Thalita Pereira. O processo que ela passou com a filha e hoje, assim, Deus restaurou tudo. Foi um negócio, assim, que eu assistia com um lencinho na mão. Meu Deus, meu Deus. O meu é o do Thales Roberto. Eu me identifiquei demais, porque ele era músico também, então tem toda essa questão. E, galera, hoje nós estamos com uma convidada aqui, que é esse tipo de testemunho, que vai marcar a história, assim, gente, do podcast Luz do Mundo. Gente, prepara o lencinho, aproveita esse momento, pega um lencinho. E assim, já manda, já compartilha com aquela mulher, com aquele marido que tá orando pra mulher converter, tá orando pro marido, aquela mulher que tá orando pro marido converter, já manda, porque aqui o negócio vai ficar estreito, porque nós estamos com Clícia! Aê! Gente, Clicinha Victori. Quando eu vou me apresentar, eu sempre falo assim, ó, Clícia Victori, mas todo mundo da internet que me segue não me conhece por Clícia, me conhece por Clicinha. Então, é Clicinha mesmo. Já queria agradecer vocês pelo convite. Gente, o bom de vir onde tem Jesus é que olha isso aqui, ó. A gente fica assim, entendeu? E esse arrepio não é de frio, não, tá? É de unção. Glória então, a aqui, Deus. esse casal é cheio de unção. E aonde eles estão, a mesa que eles sentam, eles transmitem isso pra nós. A gente pode carregar. Gratidão, Amém. viu? Glória a Deus. Gratidão Obrigado, por poder Clícia. compartilhar. A gente... Estávamos muito ansiosos para a sua... Estávamos igual Jesus, Muito ansiosos. Aguardando você aqui. Várias vezes a gente tentou, mas não dava certo o horário. E aí toda vez que eu pego, Flávio, quando vai ser? Quando vai ser? E glória a Deus que aí Deus começou a unir a gente, né? Sim. A gente, quando a gente foi ver, a gente estava numa mesa, na mesa da sua casa, trocando ideia. E vocês estão com um projeto lá na sala com o pai, né? Sim, na sala com ele. Na sala com ele, gente. A gente vai falar mais desse projeto. Nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar mais desse projeto. Que projeto, hein? Mas, ó, primeiro, comenta, compartilha e se inscreva no canal Luz do Mundo. Muita gente assiste. Segue a gente nas redes sociais, Luz do Mundo Podcast no TikTok, por favor, no Instagram. Gente, por favor. Então, segue a gente. E eu quero aqui, para não interromper a Clícia, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Gente, primeiro patrocinador, Guitar Music. Parceiraço nosso aqui, ó. Gente, Guitar Music deixou a gente fazer podcast lá. Tudo que você precisar de para instrumentos musicais, tudo que você imaginar, tem na Guitar Music. Guitar Music já é patrimônio de Ribeirão Preto também. Então tá tudo certo. Eu ia falar, e é mesmo, né? Quem não conheça, Guitar né? Music, Aquilo né? que é bom dura pra sempre. É isso aí. Exato. E eu quero falar também de Essenza por Thelma. É uma loja de moda feminina. Gente, tem de tudo lá que você imaginar. Roupas para mulheres, né? Moda feminina. Mas assim, tem um toque especial. Vai lá só para vocês conhecerem a loja da Thelma, que vocês vão adorar. Porque é super atual. E tem um detalhe. Se você estiver aqui assistindo o Luz do Mundo Podcast, fala que você viu pelo Luz do Mundo Podcast que a Thelma vai fazer um negocinho lá com você. E a Thelma é uma grande patrocinadora do Luz do Mundo Podcast, um grande incentivador. Tá com a gente desde o começo, ó.
Desde o começo. Isso, top. Obrigada, Thelma. Deus te abençoe. Vamos lá, Clícia. Thelma, você tá plantando em terra fértil. Vamos lá, Clícia. Vamos. Como é que vocês estão? Como Nós é que tá? estamos bem, graças a Como é que Deus. tá a família, as meninas? A família também, as meninas cada vez melhor, ainda Glória mais a na Deus. presença do Senhor, né? É duas meninas, Duas né? meninas. A Helena... Duas cacheadas. Duas cacheadas, igual nós. A Helena tem 9 anos e a Maria tá com 6, faz 7 agora em setembro. Quanto tempo você e o PJ tem de casado? Tem 11 anos que a gente tá junto. É que a nossa história foi bem rápida, né? Então a gente se conheceu, Ah, com tá. 6 meses a gente já morava junto. Com 1 ano a gente casou, já teve a Helena. Então a nossa história toda sim, tem 11 sim. anos Que já. Ah, legal. Então vamos começar? Vamos. Nós queremos conhecer um pouquinho da Clícia. Bora lá. Vamos lá, Clícia. Como é que a Clícia nasceu? Qual o lar da Clícia? Digo no sentido religião. Era um lar cristão, não era? Como é que era? A Clícia nasceu em uma família espírita. O meu avô é espírita, as minhas tias eram espíritas. A minha mãe também, mas a minha mãe tinha uma pegada meio que a gente precisava fazer catequese, ir na missa de domingo, porque se a gente fosse casar, a gente precisava ter feito aquilo. Então, apesar da minha base do meu avô e das minhas tias serem espíritas, e a minha mãe, assim, ela não era frequentadora, mas ela também se intitulava, ela fazia com que a gente fosse na missa aos domingos, né? Então, eu cresci mesmo, até depois na minha adolescência, quando eu mudei para Ribeirão, no berço espírita. A Sim. gente falava, né, cadercista, então eu estudei muito o espiritismo antes da minha conversão. Sim. Esse foi o lar que eu cresci. Mas frequentava, então? Frequentava, cheguei a frequentar há muito tempo. Mas na minha infância, assim, eu vejo que a maior influência nossa nem era a religião em si. A minha mãe falava muito de Deus para nós, de uma forma geral. Ela ensinava a gente a orar todos os dias. Então, ela teve uma base, eu acho que até muito instruída pelo Espírito Santo, mas sem saber, de nos mostrar que existia algo maior e que algo que nos sustentava e que a gente poderia realizar coisas maiores na nossa vida através dele. Então, eu vejo que ela, sem saber, sem ter sabedoria, assim, a olho nu, vamos se dizer, né? Ela já fazia isso com a nossa base quando a gente era criança. Nossa. Então, a minha mãe, a gente nasceu numa família muito simples, a minha família é muito pobre. A minha mãe, ela e o meu pai, eles se separaram, a gente era muito criança, então a minha mãe cuidou de 3 filhos sozinha. A minha mãe, ela passou a maior parte do tempo dela trabalhando pra gente ter o que comer. Então, a gente também teve uma fase da nossa juventude que nós nos criamos sozinhos, eu e os meus 2 irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão. Porque ou a minha mãe trabalhava, ou a gente não tinha o que comer. Então, eu lembro que a minha mãe trabalhava mais de 12 horas por dia. Então, ela começava de manhã, parava sempre à noite, né? E mesmo assim, ela ainda tinha princípios e valores que nos ajudaram a fortalecer, né, a nossa base. Mas de religião mesmo, a gente cresceu acreditando no espiritismo. Como eu perdi um pai cedo, então eu vejo que o espiritismo, ele traz meio que essa questão do conforto, né? Ah, você vai poder falar com quem se foi. Então, o meu pai morreu cedo, tinha esse lado nosso do espiritismo, então eu me apeguei a isso por um bom tempo. Vocês são daqui de Ribeirão? Não, a minha família toda é de Frutal. É Minas, aqui Frutal é pertinho Minas, de Barretos, né? Eu ia falar Minas. Toda a minha família é de lá. Eu me mudei para Ribeirão com 19 anos. E você veio com algum Essa história é bem projeto? legal. Eu tinha um amigo meu, ele é de Frutal, mas o pai dele era de Ribeirão. E o pai dele faleceu e ele herdou as empresas do pai aqui. E aí, um dia, ele tava namorando uma amiga minha, ele chama Matheus. Ele falou, Clícia, você falou pra mim e pra essa amiga que ele namorava na época, falou, vocês são bonitas, vocês falam bem, vão arrumar um emprego fácil, por que vocês não mudam pra Ribeirão? Eu trabalhava na cafeteria da mãe de uma amiga minha, fazia tudo. Servia café, lavava louça, fazia tudo. Aí eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, o Matheus me convidou pra mudar pra Ribeirão, o que você acha? Minha mãe falou assim, vai, se não der certo eu tô aqui. E aí cheguei na minha patroa da época, né, perguntei pra ela, ela falou, você tem 30 dias de férias. Então vai, se não der certo lá, o emprego é seu. Que bom, né? Foi muito de Deus. E aí eu vim, esse amigo também, ele falou, mora na minha casa por esse período, que você vai arrumar um emprego rápido, quando você arrumar um emprego, você arruma um lugar pra você morar. E aí, com 15 dias que eu tava aqui, eu já tinha um emprego numa loja do centro,
E eu ficava procurando emprego no shopping, porque falavam, né, que trabalhar no shopping era o que dava dinheiro. E aí, com 30 dias que eu tava aqui, eu já tinha um emprego no shopping. legal. Aí eu já conheci uma menina que trabalhava no shopping, já fui morar com ela e aí segui a minha vida. Essa amiga minha, que na época namorava ele, também o namoro não durou, ela voltou pra Frutal e eu nunca mais voltei. Olha só, e trouxe sua mãe pra cá. E trouxe minha mãe pra cá. Então, assim, foi uma oportunidade mesmo, uma Nossa. porta. E foi Deus, porque uma menina, né? Gente. Simples. Eu lembro, tem até o registro da minha carteira desse emprego, eu ganhava R$300. Eu não tinha nem o dinheiro de vir. Pra você ter uma noção, até tava rindo que essa semana com a minha mãe, eu não tinha mala. Eu pus as minhas roupas num saco. E vim no ônibus com as roupas dentro de um saco. Então, imagina só, eu sempre tive essa questão da coragem, assim, né? Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado tinha. Eu sempre tive muita coragem. Eu falo que a coragem, ela é maravilhosa, mas ela tem que ser dosada. Nesse caso, pra mim, ela foi perfeita. Porque se eu não tivesse tido a coragem lá atrás, né, eu não estaria aqui hoje. Então, essa coragem me impulsionou para poder sair de uma cidade pequena, querendo ou não, conforto, porque isso é simples, mas você tá ali, você tá na aba da sua mãe, você sabe para onde correr, né? E encarar uma cidade grande, eu falo que foi a melhor decisão da minha vida. Sem ter ninguém aqui, Ninguém. né? Porque às vezes o pessoal vem pra Ribeirão, tem pelo menos um norte, né? Tem alguém aqui. E vem assim na cara e na coragem. Minha mãe fez isso também, tá? Ela veio na cara e na coragem pra Ribeirão Preto, só ela trouxe 1 quilo de baiano pra cá. Ela trouxe o Parque Ribeirão Preto. Parque Ribeirão Preto inteiro. O Parque de Ribeirão, metade do Parque Ribeirão é baiano. Metade não. Minha mãe que trouxe, cara. Metade não. Foi minha mãe que trouxe, cara. Foi minha mãe que trouxe, tenho certeza. Cara, É bem isso. Clícia, tá, e aí, Clícia chegou em Ribeirão, onde o Paulinho entra nisso? Gente, o Paulinho entra na minha vida, eu cheguei em 2009. O Paulinho entrou na minha vida em 2015. Nossa, já tinha um tempo aqui. Já, o Paulinho entrou na minha vida, a gente se conheceu na balada. Por incrível que pareça, né? Fala que 2015, não encontra. deixa eu lembrar a balada. Café Cancún. Não, Café Cancún não existe mais, já não. não existia Como é mais, que não. chamava? Ainda R. existe. Perral, Não. Onde é o Bar, Una, tem um Una na esquina, como é que chama ali pra frente? Agora é outro nome. Itatiaia é a Água rua Doce, da... Cachaçaria. Não, Não, é agora- Itatiaia é lá. Itatiaia. Tem uma balada ali. Ah, é... Mas na época era outro nome, Como é ele que- trabalhava ali. Eu sei como é que é o nome. Eu não... Tô fora desse chega- mercado. Ah. Eu estou fora desse mercado há Falando muitos anos. todos os Eu me nomes converti, aqui. apagou da minha... Se fosse assim, né, Clícia? Imagina. Seria bom. Por ali tem o Vila Dionísio. Não, é, É na bem frente, na frente do Una. É, uma balada. bem na ali. frente do Una. Não. Agora É, até ali. mudou de Eu não nome. cheguei lá, eu não... Não, a gente Você não não... pode. Não fui. E aí eu conheci, foi impressionante. Eu tive um outro relacionamento antes do Paulinho de 4 anos. E aí eu tava solteira fazia 1 ano. E a história é tão longa, eu vou dar uma resumida. Nesse 1 ano que eu larguei dessa pessoa, porque ele não tinha futuro, assim, ele não queria constituir uma família. E eu até brinco que eu falo assim, que eu orava pelo Paulinho, mas sem saber. Sem saber. Então, nesse 1 ano que eu fiquei solteira, eu falava, Senhor, eu quero um homem que queira casar, que queira constituir família. Mas eu orava, falava isso pra Deus, mas nem tava procurando ninguém. E aí, eu tava nesse dia, tava de férias, ainda nunca me esqueço, na balada. Dá pra achar namorado na balada. Hoje em dia, eu não sei se dá, não, viu, gente? Tá meio difícil, é melhor ir pra igreja. Se mesmo. achar, às vezes não vai ser, né? É melhor ir pra igreja. Não recomendamos. Não recomendamos isso aí. E aí, tava eu e uma amiga minha, e ele fez uma dança bem estranha, ele e os amigos dele, ele fez uma dança, eu falei assim pra minha amiga, falei, olha, essa dança é meio estranha, mas esse moço é bonito. O Paulinho já era o Paulinho desse jeito? Já era esse Paulinho aí. E aí, eu lembro que ele depois subiu no camarote, onde tava eu e essa amiga, ele falou, ó, vai ter um aniversário na minha casa, você não quer ir? Eu falei, ó, meu ex tá aqui, não posso conversar com você. Aí ele falou, não tem problema não. Ele falou, ó, vai ter essa festa, se você quiser ir, você me avisa. Aí essa balada tava meia furada, eu peguei e falei pra minha amiga, vamos nesse aniversário aí, que esse moço convidou? Aí ela falou, vamos. Eu cheguei nele e falei, ó, me passa o endereço que nós vamos. Aí nós fomos nesse aniversário do amigo dele que tava tendo no apartamento dele. Quando a gente chegou lá, ele nunca esquece essa frase. Ele falou assim pra mim, vocês estão com fome? Eu falei, tô. Ele tinha acabado de me conhecer, bem na hora que nós chegamos. Ele falou, olha, você me conquistou porque você foi sincera. É mesmo, Na cara? hora eu falei assim, eu tô. Ele falou, então vou preparar uma tapioca. Ele fez essa tapioca, nós ficamos nessa festa no apartamento dele. E aí,
Ali já aconteceu, a gente já se conheceu, os amigos foram embora, eu fiquei... E a gente nunca mais se separou. Olha Ele isso. tava solteiro fazia 30 dias, que ele também tinha um relacionamento de muitos anos. E ali a gente nunca mais se separou mesmo. Aí a gente tinha 6 meses, eu morava sozinha, ele morava sozinho. Aí eu falei pra ele, vamos juntar as escovas. Não façam isso, gente. Eu tenho que contar o que aconteceu na minha vida, não façam isso. E aí a gente já foi morar junto, com 1 ano, ele falou, vamos casar. Falei, casar? Como assim? Ele falou, não, vamos casar, vamos ter filho. E aí a gente se casou. Com quanto tempo ele pediu? Com 30 dias, com um ano. A gente tinha 1 ano que a gente tava junto, a gente casou e a gente teve a Helena. Você falou de ter sido sincera, quando eu conheci o Peco, nosso primeiro date, ele, vamos comer um negócio? Eu, não tô com fome, não. Me arrependo até hoje desse dia. Ó, Que eu poderia ter comido bem. Aí eu comi o lanche. E eu e ela aqui, ficou olhando. plena, falei, não, quero só um suco. Passou vontade, né, Bé? Muita vontade. Ai, muita Eu não, vontade. você sabe o que ele fez pra mim? Uma tapioca de filé mignon, porque ele era Aí, chique. aí, ó. Ele já era professor, já dava aula. Nessa época, ele trabalhava na... Ah, era Sky, lembrei o nome da balada. Sky, Sky. sim. Ele trabalhava na Sky, porque Ah, o Paulinho, sim. ele é formado em marketing também, né? Ah, Então, sim. nessa época, ele tinha uma agência de marketing e ele trabalhava lá dentro da Sky. Então, ele que promovia as festas pro dono que era... Uhum. Esqueci o nome dele. O moço que era dono de lá. Então, ele trabalhava nessa parte de marketing, quando eu conheci ele. Entendi. Ele voltou a dar aula depois que a gente já estava junto nessa transição toda. Então, quando eu conheci ele, ele ainda trabalhava com essa parte de balada e tal. E aí, chegou um dia, eu falei pra ele, ó, não dá. Falei, essa vida de homem da noite. Aí, eu trabalhava na Porto Seguro, eu já tinha a minha independência, eu já era bem-sucedida na minha área, graças a Deus. E aí, eu acordava cedo, era 10 horas, ele tava dormindo ainda. Mas por que ele tava dormindo? Porque a vida dele era à noite. Era à noite. Aí, um dia, eu cheguei pra ele e falei, ó, não dá. Falei, eu sempre falei pra Deus que eu não casaria com um homem da noite. Falei, não é essa vida que eu quero. Eu não quero que você fique acordando uma hora dessa. Falei, não condiz. Eu falei, sim, todo mundo que eu encontrava amigo dele falava pra mim, porque ele já tinha sido gestor da Companhia Atlética, Ah, sim. que tinha sido antes disso. E todo mundo que eu encontrava falava, ó, o Paulinho é um grande gestor, o Paulinho é um grande professor, você não tem noção da aula dele. E aí, nesse processo todo, a agência também já não estava mais legal, aí ele voltou a dar aula. Foi nessa fase nossa. Tá. Ô, Clícia, a gente vê muito no Instagram de vocês e tal, que vocês viviam uma vida muito... Como a gente pode Que dizer? medo do... Como Qual palavra a gente pode usar? Meu Deus. Pode usar qualquer palavra, Que porque era essa aí, ou pior. Que Uma medo. vida muito... Não, porque eu quero entender onde que vai chegar essa vida. Porque até agora ela contando tá muito da hora. Tá muito bonitinha essa vida, não tudo tá? bem. Desci, fez uma tapioca. Ai, foi... Deus, eu orei pra ter a resposta. E aí, onde que deu ruim? Onde começou a dar ruim? É, vou contar pra vocês onde que dá foi, ruim. deu ruim? Tá, vai lá, Clícia. Sabe onde dá ruim? A nossa vida, como o Paulinho, ele sempre foi muito da noite. Não que eu não era. Sim. Eu também, nessa fase minha de 1 ano, eu era da noite, né? Saía todos os dias. Acompanhava também. né? Acompanhava. E aí, quando a gente se conheceu, essa vida dele era que a gente vivia. Então, a gente vivia em todas as festas possíveis e inimagináveis, balada. E eu e ele, a gente sempre gostou muito de reunir pessoas. A gente faz isso hoje, né? Pro reino. Então, é algo que sempre esteve na nossa essência. Então, a nossa vida era o quê? Era regrada de bebida, balada, festas. Quando a gente foi tendo filho, as baladas, e ele também saiu dessa vida da noite, as baladas diminuíram. Mas não as festas na nossa casa. Então, a nossa casa, ela chegava a ter festa para 200 pessoas, pra vocês terem noção. Uau. Ah, não, peraí. Então, 80 lá que nós pouco. é pouco ainda. É Pouco pouca ainda, Então 80 lá então na vamos colocar, sala. então vamos colocar mais. A gente fazia festa, às vezes a gente fazia festa, de que maneira? Eu tava trabalhando ainda, ele trabalhando, a Flávia falava assim, Clícia, tô indo lá pra sua casa já e tô levando umas amigas minhas. Falava, combinado, Flavinha, daqui a pouco a gente chega. A Flavia já ia, já começava a festa e depois a gente chegava. Meu Deus. Meu Deus. Então, era dessa maneira. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Então, a nossa vida, ela era toda em volta de ganhar dinheiro, gastar tudo que a gente tinha com bebida, com festa pros outros, porque a gente gosta de servir. Então, o gostar de servir, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente, no mundo, servia as pessoas dessa maneira. Então, a gente tinha muitas pessoas dentro da nossa casa, porque a gente favorecia muitas coisas. Então, tudo quanto é coisa de bebida.
E aí foi que a nossa vida começou a dar errado nesse ponto. Por quê? A gente começou a ter muitas brigas. Eu não sou das mais boazinha, né? Assim, paciente do mundo, muito pelo contrário. Sério, você parece ser super zen, tipo, alto astral. Alto astral você é. É que é assim, ó, Deus, ele me mudou muito, me transformou. Mas eu tive um lado meu que hoje eu sei que inclusive foi por conta da minha adolescência, dos relacionamentos que a minha mãe teve depois do meu pai, que a imagem que eu tinha de homem, quando alguém falasse alto comigo, eu tinha que bater, e principalmente se fosse homem. Nossa, conheço alguém parecido. Algum paciente. Já vamos marcar uma terapia. Já vamos marcar terapia. Mas Jesus me curou Jesus também, me gente. curou. Jesus me curou. E aí, E eu nem falei nada. Nem falei que era ela, Mas você né? fez assim, ó. Ó, ele só... um bom entendedor, um Que, ó. pinga é letra. E aí, Clícia? E aí, nessa fase, as nossas brigas começaram a se intensificar. E esse lado meu e mais o mundo espiritual que a gente sabe que envolve, né? Sim. A bebida. E a gente bebia muito, assim, de beber 3, 4 dias seguidos, o dia todo. Não era, eu bebo socialmente. Não, era muita bebida mesmo, né? Então, se pegar os nossos vídeos anteriores, as pessoas conseguem ter essa visão. E aí, as brigas começaram a se intensificar demais. E chegou uma hora, eu falei, gente, não vai dar certo esse casamento. Falei, Deus me livre, não é isso que eu quero viver. E aí, Deus, com a sua misericórdia infinita, usou uma amiga que, na verdade, ela me contratou e depois ela virou minha amiga, a Perla, Sacolé Gourmet da Perla. Vou fazer a propaganda dela aqui. Ah, show de bola. E um dia a Perla pegou e falou assim pra mim, ó, eu vou te dar 2 presentes e um deles vai ser o seu instrumento de trabalho. Ela me deu uma Bíblia e ela me deu um devocional do pastor Antônio Júnior, 365, isso. Aí eu falei assim pra ela, com a Heineken na mão, que instrumento de trabalho, Bíblia? Falei, você tá doido? Falei, nunca nem li a Bíblia. Ela falou assim, vai ser seu instrumento de trabalho. E aí, eu comecei a fazer esse devocional do... Olha, até arrepio de lembrar. De forma para postar no Instagram. Meu Deus! Olha só. Todos os dias, porque era um conteúdo para mim. Peraí, Clícia. Você tá querendo dizer que tem... Tô zoando. E tem pessoas que Tem pessoas que postam para os outros. Olha, a Flávia... Eu não poderia estar nesse podcast hoje. A Flávia entrou na minha mente agora. Vocês não perceberam que Britney, eu não acredito que você disse isso. Gente, mas tem muita Tem, gente que não é nem crente, só vai É hype, postar. né? Hype, café É o café com Deus Pai, vai na igreja, tira foto, aí agradecendo, gratiluz. Gratiluz. Mas grata escuridão depois, né? Sai Nossa, dali. Clícia, então real loucura. era real. Real! E assim, pra mim isso foi maravilhoso, porque eu não imaginava, mas foi uma estratégia de Deus pra me converter. Sim, Deus falou assim, não, deixa ela aí, eu vou pegar. Eu vou Foi pegar. Meu isso que ele Deus fez aí, comigo. gente do céu. E aí, olha só que loucura. Deus é muito louco. Pra ganhar Às vezes um- eu falo que Deus é louco, as pessoas ficam bravas comigo. Mas Deus é louco, Mas, gente. ó, Nós temos eu tenho uma Não outra é? frase que é, É. Deus é embaçado. Deus Deus é embaçado. O Peco fala isso 24 horas por dia. Ele fala assim, nossa, Deus é embaçado, né, cara? Deus é Ele é. embaçado. Ele faz umas coisas que você fala, não é possível. E aí, Clícia, e aí? Estratégico. Aí eu comecei a fazer esse devocional e postava todo dia. De repente, eu fazendo esse devocional, postava todo dia. Aí eu já queria assistir o David Leonardo todo dia. Aí eu escutava um louvor. Aí aquelas festas aconteciam, eu olhava para aquelas festas e falava, credo. Ouviu o Bispo Bruno também? Não. Ele não tava, ela falou 2000 Ah, não, e não, não, pouco. Bispo Não, não Bruno. foi. Isso aí tudo aconteceu há 6 anos atrás. Seis Não, anos. o Bispo Bruno Bispo veio Bruno, agora da é. pandemia pra cá. Aí as festas aconteciam, gente. Eu olhava para aquelas festas e falava assim, o que é isso que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Que O povo mundo espiritual já esquisito. começou a abrir pra você, os olhos espirituais já começaram a Olha, abrir. Flávia, ela fazendo pra ganhar like, o mundo espiritual falou, não. Ou seja, a gente não vai julgar mais você Não. que faz pra ganhar like. Nós vamos orar pro Espírito Santo te A pegar. gente não vai te julgar mais. porque Não Deus julguei vai isso, te pegar. não julguei Eu te julgava, agora eu não julgo mais. É, perdão, Jesus. E aí, aquele mundo já... Eu olhava e falava assim, gente, que coisa estranha.
Isso aqui não é Sério, pra o mim, Espírito não. Santo já te incomodando. Já me incomodava, eu não sabia, né? Hoje eu sei. Aí eu falava, credo, eu não quero isso aqui mais não. Eu não quero mais viver essa vida. Olha. Aí eu já comecei a diminuir a bebida. Eu já fingia que bebia só pra acompanhar ele. Mas a bebida não me descia mais. Aí, a cartada final. Tava tendo um rodeio. As minhas filhas foram pra casa de uma amiga. E a gente ficou o dia todo bebendo, fazendo o famoso esquenta para ir pra esse rodeio. E aí, quando a gente estava indo pra esse rodeio, essa amiga me liga e fala assim, ó, as meninas estão desesperadas, chorando. Não sei o que elas não querem ficar aqui de forma alguma. Aí eu já não queria ir, porque eu já tava nessa vibe de as coisas já não me agradavam mais. Eu falei, é o que faltava pra mim não ir. Um álibi. Um álibi. E nós dentro de um carro de carona com uns casais de amigo nosso, peguei e falei pra ele, ó, as meninas não querem ficar na casa da Claudinha. Eu falei, nós vamos ter que buscar. Pra quê? Esse homem virou um bicho. Não, nós não vamos buscar. Eu falei, nós vamos buscar. Falei, pode voltar pra trás, nós não vamos. Eu prefiro ficar com as minhas filhas do que numa festa. E aí nós voltamos pra casa. Quando nós chegamos em casa, ele brigando e gritando. E aí, como eu já não bebia mais, só fingia, eu não tava mais bêbada. Aquilo já não era mais meu. E aí, a gente brigando, ele gritando assim, eu olhei pra ele. Não era ele. Era um Uau. demônio. Aí, eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, não é você que tá falando comigo. Eu falei, até arrepio. Eu falei, a partir de agora... Aqui, ó. Eu falei assim, a partir de agora, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Eu falei assim, a partir de hoje, eu estou orando pra Deus salvar o nosso casamento e salvar você. Falei, porque se ele não te salvar, nós vamos separar. Uau. Foi a cartada final. Aí ali, eu já não fazia mais questão das festas. Ele fazia as festas, eu me retirava, ia deitar. E continuava orando. E orando pra Deus pegar ele. Aí eu escutava louvor, ele me afrontava. Falava assim pra mim, você tá escutando louvor, mas grita com as crianças. Olha, Aí eu falava é sempre pra assim, ele, né? Sempre assim. Tipo, todo cristão que tem esse primeiro impacto com a presença do Espírito Santo, o inimigo usa, não que, né, a pessoa é endemoniada, mas o Sim. inimigo usa essa fraqueza pra acusar. Vem com uma acusação. Com uma acusação. Aí eu falava, ainda eu brincava, falava assim, não, mas pelo menos tô buscando a minha salvação, tá bom. E aí, quando eu menos esperei, ele já tava escutando louvor Também? também. Aí ele começou, entrava dentro do carro, ele colocava o louvor e eu, ó, fingia que não tava vendo. Nunca chamei ele pra ir numa igreja, nunca. E ó, descendo nada. na oração. E descendo na oração. E oração, e oração, e oração, e louvor o dia inteiro em casa. Eu falava, mas de alguma forma vai acontecer. E você também não tinha ido em nenhuma igreja? Nenhuma igreja. Eu falo que eu me converti sozinha na minha casa. Meu Deus, tá vendo? Não, Não ninguém limite quis o ganhar a Espírito Santo. Clícia, Deus falou, eu vou lá, então. Ninguém fez esse papel da sua... Não, tem a... Tem a Perla tem que a me Perla, presenteou. Não, tem a Não, Perla. a Perla foi o instrumento do Foi. Senhor. Foi. Grande Perla. Grande Perla. E aí, nesse período todo, um dia um amigo nosso, o Caio que faz micropigmentação, você conhece, né, o Caio? Uhum. O Caio falou, o Paulinho, na verdade, quem inventou foi o Paulinho. O Paulinho falou assim, nós vamos fazer lá em casa uma live de empreendedorismo, do nada. Aí o chefe falou, vou chamar o Caio. Chamou o Caio e o Big. Chamou Big o Black. Caio e o Big. Quando o Caio chegou lá nessa live, o Caio tava muito magro. Aí o Paulinho falou, nossa, que estranho, o Caio magro desse jeito. Será que ele tá com alguma doença? Aí eu falei, não sei. A Nicole já ficou lá dentro conversando comigo. Enquanto ele estava fazendo o podcast, a Nicole me contou tudo. Eles se converteram, ele estava de jejum de 40 dias. Aquele já era quase o fim, 30 e tantos dias. Eles foram para Israel, se batizaram em Israel. Contou tudo. Ele teve uma visão que ele ia ganhar um prêmio lá fora do Brasil, que o prêmio aconteceu, que ele contou tudo a história. Vou só te fazer um adendo que você não vai acreditar. Ela sabe, Ah. acho. Ela sabe? O quê? Eu já falei, Sabe, Paulinho. sabe quem batizou a Nicole? Não. Eu. Ai, eu não sabia, não. Que bênção. A gente que acompanhou esse primeiro processo dela anos atrás. Mas continua. Olha só. E eles que chamaram, eles que fizeram o convite pra gente ir na igreja. Aí finalizou essa live lá, o Caio veio e contou o testemunho dele pra ele. Eu já tava sabendo lá dentro com a Nicole. E vocês já conheciam o Caio antes de Cristo? A primeira pessoa que o Caio fez o cabelo foi o do Paulinho. Ah. Primeiro influenciador. O Caio chamou um dia o Paulinho e falou, ó, eu queria fazer um influenciador. O Caio ainda fazia a micro lá na garagem do sogro dele, do pai da Nicole. Aí o Paulinho que impulsionou ele quando ele começou. Que legal. Aí eles ficaram muito amigos. O Paulinho ajudou depois, falou pra ele, ô, você é muito bom, você tem que sair da garagem. Aí o Paulinho ajudou ele a ir pro esse primeiro ponto que eles foram. Então eles criaram uma relação muito forte, o Paulinho e o Caio. Sim.
E aí, nesse dia, aí ele contou o testemunho dele, pra resumir, nós vamos até amanhã aqui. Ele contou o testemunho dele aí pro Paulinho, o Paulinho ficou impactado e no fim ele pegou e falou assim, ó, eu não ia vir aqui hoje por conta da minha aparência, eu tô muito magra, eu não gosto de ficar exposto e tal. Ele falou, mas antes de vir, o senhor falou pra mim que eu tinha uma missão pra vir aqui hoje, que era orar pela sua vida. Meu Deus. Aí foi poderoso. Aí ele orou pelo Paulinho, saiu de lá e falou assim, ó, eu tô indo numa igreja que inclusive a gente morava no mesmo condomínio do Arão. Do Arão, pastor Arão. A gente morava lá nessa época. Aí ele falou que o pastor é seu vizinho, o Arão. Aí o Paulinho falou, como assim, meu vizinho? É pastor? Aí o Caio falou, o Arão é seu vizinho, é pastor da igreja que nós estamos indo. Aí convidou, naquela semana ele não quis ir. Quando foi na outra semana, eu falei pra ele, vamos lá conhecer essa igreja. Porque a gente tem, abrindo uma aspa, o Paulinho, a minha cunhada, ela é mãe de santo. Então, o Paulinho vem, né, ainda mais desse lado espírita. Você quer conhecer um pouco da história do Paulinho? Você assiste o podcast com o Paulinho, aqui no Luz do Mundo podcast. Ele conta todos os detalhes. Que ele conta todos os detalhes. Então, qual que era o meu medo? Falei, ele não vai querer ir, porque assim, eu, apesar de ser, né, espírita, assim, eu não frequentava nenhum lugar. O Paulinho ia. Então, eu falei, Paulinho, ele não vai numa igreja de crente. Falei, nunca vou conseguir levar ele. Aí eu peguei e falei, vamos lá nessa igreja do Caio, se você não gostar, a gente não volta. Aí ele aceitou o convite. Meu Deus, cara, aí que história. Foi muito top. Cadê minha pipoca, gente? Nós somos muito intensos, né? Que história. Quando o Caio contou essa história do jejum, o que aconteceu com a gente? A gente ficou apaixonado por jejum. Então, eu e ele, a gente já começou a jejuar só por conta de tudo que o Caio tinha contado, que ele vivia das experiências. Então, o nosso início, a gente foi pra igreja, ali já começou a ler a palavra, a gente já começou a ler a Bíblia em casa e a gente já começou a jejuar. Então, assim, gente, nós somos assim, a gente quando quer fazer um negócio, a gente faz mesmo de cabeça. Nesse mesmo mês que ele convidou nós, tinha o quê? Encontro com Deus e batismo na igreja. Eita, glória. O encontro não tem como, você sai pingando unção no encontro, você sai pingando. Tem como. Aí o Caio falou pra nós, vocês precisam participar do encontro com Deus. Falei, nós vamos, e nós vamos de jejum. Vamos ficar de jejum 3 dias. Aí nós ficamos, E vocês foram no jejum? Jejum 0, água e café. Pra poder fazer um encontro com Deus. Então, imagina só. E o tanto que chora no encontro, a cabeça tava assim, ó. Foi o maior encontro que a gente poderia viver na vida. Porque a gente foi, assim, totalmente, realmente despido de qualquer coisa para receber mesmo o Espírito Santo. Aí, ali, a gente já teve o batismo no Espírito Santo no primeiro encontro com Deus. Ali do encontro com Deus, no outro dia... Não, na outra semana era o batismo. A gente já falou, pode marcar, nós vamos batizar. Uau! E aí, nós já batizamos. Isso deu o quê? 3 meses? 2 meses? Nada, nem 2 meses. Quando a gente pisou na igreja do Arão, até a gente batizar, 1 mês. No mesmo mês, a gente foi na igreja, fez o encontro com Deus, depois já batizou. Meu Deus. Clícia, qual foi o momento mais difícil nesse período de você começar a falar não para as coisas do mundo, orar pela conversão do Paulinho? Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi esse início, aonde eu orava e mesmo assim ele continuava vivendo as coisas do mundo. Porque é muito difícil para nós, principalmente, né, coléricas, como que é? Não, a Clícia é sanguínea. Eu sou sanguínea. A gente quer muito que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam. Eu sempre fui assim, Tem eu sou que ser muito do meu jeito. Eu sou muito mandona, eu sou muito autoritária. Eu era. Em nome de Jesus. Amém. Deus mudou muitas Glória. coisas em mim. Autoridade de Cristo. Isso, a minha autoridade agora é de Manda Cristo. tudo que Jesus manda. Isso. Então, assim, nesse processo, o mais difícil pra mim era realmente ter a sabedoria de não falar o que eu gostaria de falar pra ele, de não impor aquilo que eu achava que eu precisava impor, mas lutar em silêncio e deixar Deus trabalhar na vida dele. Então, eu vejo que, assim, se eu tivesse feito o caminho diferente com a Clícia que eu realmente era, a gente não estaria junto. Porque eu ia tentar fazer com a força do meu braço. Então, esse momento, nossa, essa transição até realmente ele ter esse encontro com Deus, eu falo que o Espírito Santo me capacitou muito para que eu ficasse ali, vendo as coisas acontecer, convivendo com uma pessoa que bebia, ficava bêbado, que é a coisa mais chata do mundo, a minha casa cheia de pessoas estranhas, que eu não queria mais viver aquilo, e eu ficar calada. Então, eu lembro que eu deixava ele lá festando, pegava as minhas filhas, me retirava e pronto.
Então, isso fica até como um conselho para as eu mulheres, ia falar, né? Isso. Às vezes você... Tem mulheres que nasceram em berço cristão, se casou com alguém que não é. Enfim, tem todo tipo de mulher dentro dos casamentos. E às vezes você que está ouvindo, né, agora esse podcast, já fica essa lição. Você teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo te transformou, tenha paciência. Porque quem falou com você foi o Espírito Santo. Você acha que o mesmo pai que falou com você não está interessado em falar com aquele filho? Amém. Então, a sabedoria é essencial nesse quesito. E eu vejo que é aí que os casamentos acabam. Porque, às vezes, a mulher, ela é mais fácil dela ter um encontro com Deus, eu vejo. Porque ela é mais emocional, sensível, né? Então, ela se entrega primeiro. Então, até as mulheres que hoje eu vejo que estão renunciando o mundo para viver uma vida com Cristo, elas estão passando por esse processo com muita dificuldade por causa disso. Porque ela fala assim, mas como assim? Esse cara não vai mudar nunca. Eu tô orando. Faz tanto tempo que eu tô aqui, esse cara não muda, nada se transforma, as coisas estão transformando. Mas a base, e não tô falando que a responsabilidade é totalmente nossa, mas a nossa transformação vai transformar o nosso lar. Mulher sábia edifica sua casa, né? Porque eu falo assim, até semana passada eu fiz um vídeo falando isso, falo assim, gente, Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas e pessoas restauram casamentos. Eu adorei essa frase que Isso. você falou no Instagram. Então, a maioria das vezes, quando uma mulher quer lutar por um casamento, ela pede o quê? Deus, muda ele, Deus. E ela continua fazendo as mesmas coisas que ela era antes. É verdade. Então, é o que? A gente tem humildade de falar, Senhor, eu também não era flor que se cheire. Muda eu. Eu falava, eu não quero mais ser essa mulher agressiva, eu não quero ser essa mulher que grita, eu não quero ser essa mulher que fica bêbada. Eu não quero ser essa pessoa, Senhor, me muda. E o que ele fez? Ele me mudou. E aí, quando ele me mudou, ele foi lá e pegou ele. E aí, agora sim, teve toda a conversão do Paulinho, ficou uma benção, glória a Deus. Aleluia. Escorrendo óleo, descendo óleo ungido pela barba do Arão. Na E barba aí- do Arão. Que piada ruim, né? Não, piada teológica. Piada teológica. Não foi ruim. Escorrendo pela barba de Arão. Pelo amor de Deus, se você Arão. não sabe desse Se versículo você não aí. entendeu, você tem que ler a Bíblia. O problema já não é meu. Vocês hoje tem um projeto que, inclusive, nós fomos. Nesse projeto que a gente tá lá junto com eles, que nós é desse jeito mesmo. A gente se soca nos negócios que é de Jesus. Só que esse projeto nasceu por quê? Você pode falar o porquê que ele nasceu? Posso. Jesus é muito... Como é que é? Embaçado. Embaçado. Jesus é embaçado. Jesus é embaçado, hein? Eu tenho muitas visões. Às vezes eu sei identificar o que é, às vezes eu não sei identificar o que é. Desde quando a gente se converteu, a gente tinha a certeza absoluta no nosso coração que a nossa conversão, ela não pararia só em nós. Que Jesus tinha nos levantado lá atrás, quando a gente nem era cristão ainda, para ter acesso a tantas pessoas como a gente tem através da nossa influência, para poder levar a palavra dele. Então, quando eu me converti, Deus falou assim como eu fiz na sua casa, você vai ajudar outras mulheres a fazer na casa delas. Começou lá atrás para chegar na sala. E aí eu abri um grupo, falei assim, eu fiz um vídeo, falei, eu vou ter um grupo, vai chamar Restaurar de Deus, quem quiser saber mais de Deus entra para esse grupo. Comecei esse grupo, mais de 1000 mulheres. Top. Meu Deus. Mais de 1000 mulheres, assim, rapidamente. Aí, ali, eu sempre fiz da maneira que eu sabia até então, porque isso aconteceu quando eu me converti. E aí, eu sempre mandava uma leitura para elas, uma música, falava como eu tinha feito na minha casa. E a gente veio fomentando isso, essa rede veio crescendo. E nesse mesmo período, Deus falou assim para mim, você vai fazer um evento presencial para mulheres. Aí eu falava, Senhor, mas como? Não tem nem jeito de eu fazer um evento. Quem sou eu? Como que eu vou fazer? E Deus falou, vai fazer, continua orando. Eu vou te apresentar as pessoas. E aí, nesse período, eu vim orando. Aí, eu conheci a Natália, que hoje é minha, nem sei se no reino a gente pode falar sócia, mas ela é minha parceira, né? Ela tá junto comigo nesse evento. Eu conheci ela era cliente minha da loja. Um dia ela pediu um conjunto meu. E aí, tava chovendo, ela falou, nossa, mas eu precisava tanto do conjunto hoje. Eu falei, o meu moto não vai, mas eu vou passar para buscar as crianças na escola e levo para você. Ela falou, você não tomaria um café comigo? Aí eu peguei e falei, não custa nada, né? Falei, vou subir. Falei, tomo. Aceitei esse café. Quando eu subi conversando com ela, não sei como a gente chegou nesse assunto, eu sei que quando eu contei para ela do projeto que eu tinha, que era o Filhas do Rei, não chamava Filhas do Rei ainda, ela pegou e falou assim, deixa eu te mostrar no meu bloco de notas.
o mesmo projeto que o meu. Olha, top. Top. Aí ela falou, vamos orar. Eu falei, isso, vamos orar pra ver se é mesmo, né? Se é pra gente estar junto nisso, quanto tempo vai demorar. E aí a gente orando, eu fui viajar pra Frutal, eu voltando de Frutal, Deus pegou e me deu a visão do projeto. Falou, você vai fazer, esse projeto vai começar no dia 20, a gente fez o primeiro dia 20 de abril do outro ano. Ele falou, vai chamar Filhas do Rei. E aí, na hora, começou a tocar aquela música no rádio do irmão do Felipe Araújo, como que ele chama? Quando Deus coloca o pé, coloca o pé que Deus coloca o chão. Isso. Na hora, Deus me dando a visão, eu sempre tenho muita visão, principalmente viajando. Aí eu tendo a visão, começou a tocar. Coloca o pé que eu vou colocar o chão. Glórias. Glória a Deus. Aí liguei pra ela, falei, Natália, nós vamos começar o projeto, que é o Filhas do Rei. Falei, Deus me falou que é pra gente fazer o projeto, que ele vai dar um jeito no dinheiro. Porque qual que é o nosso intuito? Que isso não tenha fins lucrativos. Só que tudo precisa de dinheiro. Sim. Nada acontece sem dinheiro. E aí eu falei pra ela, nós vamos fazer o primeiro numa chácara, eu vou atrás de parceria, eu vou pegar as pessoas que me contratam, eu vou trocar o meu serviço em troca do valor e a gente vai colocar esse dinheiro. A gente fez o primeiro, Filhas do Rei, e a gente colocou 40 mulheres no primeiro Filhas do Rei. Uau. Ficou mais de 10 mil reais, nós não tinha R$1 na conta. Deus pagou tudo, ainda sobrou R$600 de troco, não me pergunte como. 600 reais de caixa. 600 reais de caixa, não me pergunte como, mas aconteceu. E aí a gente já fez, a gente vai para a terceira edição agora. É um movimento de cura e libertação de mulheres. Não dá para explicar o que Deus faz. A gente começou assim, nós vamos fazer isso, vamos entregar essa palavra, vai ser dessa maneira. O primeiro foi um mover que nós saímos de lá falando, gente, o que é isso aqui que aconteceu? É quantos dias, Clícia? São 2 dias, é uma imersão. Começa no sábado de manhã, elas passam o dia todo num hotel. Agora a gente faz no Vila Boldrin. Conhecemos a Fernanda. A Fernanda também, parceira Vila Boldrin, nossa. Parceirona. Agora a gente faz, a Fer também... Ela faz o que ela pode, o que ela não pode, para que a gente faça o evento lá. A Fernanda é incrível, É incrível. A gente fez o segundo já lá, porque aí o que acontece? Como a gente tinha feito na chácara, as ministrações aconteceram na varanda. Então, assim, na hora da intercessão, as irmãs suando que nem um trem, não dá, né? Precisava de um conforto a mais. Aí, o segundo, a gente conversou com a Fernanda, deu certo da gente fazer lá. Então, a Fernanda, ela tem tanto o espaço, né? O salão. O salãozão. E então, o hotel. Lá. E tem o hotel também. Nossa. Então, agora a gente começa sempre no sábado de manhã, passa o dia todo de ministrações. Aí a gente tem um jantar com o rei. E aí, depois desse jantar com o rei, a gente tem um luau à noite. Aí a gente dorme e aí a gente finaliza no domingo. No domingo a gente começa de manhã e vai até a hora do almoço também. E quando já tem uma próxima? Já, vai ser dia 15 e 16 de agosto. 15 e 16. Mulher... E aí, como é que as mulheres fazem para se inscrever? Lá no meu Instagram tem o site do Filhas do Rei, é só clicar lá, tem todos os detalhes de como funciona. Também é só me chamar no direct ou seguir o Cura Filhas do Rei, que a gente passa mais detalhes. Falando em direct... eu queria chegar falando em direct! Falando eu queria chegar nisso. Eu falei pra você, no ápice do Eu puxei ápice. isso proposital. Como é que foi esse negócio da sala? Clícia, eu perguntei pra você se você apaga a conversa de inbox. Não Você apago. falou que não apaga. Então, entra aí pra nós no inbox. Entra no seu Instagram, DM do Instagram. No DM do Instagram. Aí tá aqui, ó. O Instagram. Hightech, irmão. Isso Esquece. aí. Os Esse é o caras... nosso perfil do Ah, Filhas do Rei, essa é a Natália. Vocês são embaçados também. Vocês não é Deus, Tá vendo? mas vocês são embaçados. Vamos lá, Clícia. Vamos. Entra no seu inbox agora. Que e eu tenho que você achar vai procurar por Patrícia Ivo. Patrícia Ivo? Isso. Ou é Paty que tá? Tá escrito Patrícia Ivo. Patrícia Ivo. Ai, meu Deus. Procura esse nome. Paty Ivo. Paty Ivo. A loira. A loira. Isso. Ah, Acho que mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, Deus tinha falado pra ela uma Mentira. coisa sobre você e você não viu. é esses áudios aqui? Você vai pôr agora. E você vai ouvir pôr por agora. quê? Ao vivo. É exatamente o que vocês estão vivendo hoje. Mentira! A gente tava com a Paty na semana passada. Não, aí a gente. Patrícia chegou pra mim. Por que ela não me chamou e falou que eu não vi?
Não sei, acho que ela viu. não, ela gente. me chamou de lado e falou assim, Flavinha, muito minha Porque amiga, ela viu Paty. que a gente tava lá gente. com vocês. Aí E ela aí falou, ela pegou e falou, Flávia, eu vi que você tá com a Clícia. com a Nossa, Clícia. Mentira. E- Olha isso aqui. ouve, põe Eu aí, põe mandei aí. uma põe aí. profecia pra ela Mentira! e ela não viu. E eu acho que é o canal, porque... Será aí eu que falei, Deus me poupou de ver isso pra que eu não ficasse contando os dias? pode ser Ei, também, Deus tem a sua- pode Deus ser. tem seus... Deus Deus é é embaçado. embaçado. Deus é embaçado. Gente, eu não acredito. Põe aí pra nós ver. Aumenta o Bom, microfone aí. assim, eu pedi uma confirmação pra Deus. Deus me mandou, na verdade, mandar mais coisas pra vocês, tá? Só que o profeta sempre precisa pedir confirmação pro Senhor, né? Então eu pedi confirmação pra Deus. E a confirmação era que você me responderia nessa mensagem aqui no Instagram. Então eu vou te mandar algumas mensagens. Esse é o meu telefone, tá? Você pode me chamar e a gente combina. Assim que vocês quiserem vir, vai ser um prazer. Eu tenho 4 filhos, as crianças vão amar receber as meninas. Agora a ela gente tem um tem quarto de hóspede 5, tá? gostoso aqui. Nossa, agora vai ser ela uma já tem bênção 5 receber Agora vocês, ela tá? tem 5 filhos. Calma, gente. Eu sou prima da Aline, do Diego. Eu já vi que eles já foram na célula de vocês uma vez. Então, a gente tá em casa aí. Essa é pra nossa conhecido. célula lá da Prospere. Tinha mais de 70, 80 pessoas na célula nossa da Prospere. Seguinte, Clicinha, estava orando na segunda-feira de madrugada. Eu tenho um bebê de 4 meses, eu estava orando e o Senhor me conduziu a estar orando por vocês, tá? Eu estava orando por vocês. O Senhor me disse, meus filhos me passa estão um beijo, eu vou mandar se um presente levantando pra ela. para fazer a minha obra. Então, eles precisam de cobertura espiritual e existe um ataque muito específico na vida deles. Eu acompanhei um pouco da luta que você passou com a sua irmã, mas existe realmente um ataque com a sua vida e a vida do Paulinho, porque vocês foram escolhidos nessa geração para transformar famílias. Vocês foram escolhidos para levar pessoas para Cristo e Satanás está muito furioso. Meu Deus. E eu vejo, Clicinha, não sei exatamente qual religião vocês seguiam, como que era, mas eu vejo algumas questões de maldições, algumas questões que precisam ser quebradas. Eu creio que vocês já fizeram esse processo, mas o Senhor, ele vai aos poucos revelando coisas mais profundas. Quando a gente se converte, a gente faz uma quebra de maldição inicial, mas depois o Senhor vai nos revelando e aprofundando essa quebra de maldição aí, que é necessário ir um pouco mais profundo, tá? Então, o Senhor me mostrou, a gente, aqui na sala da minha casa, tinha uma visão, a gente orando por vocês e quebrando essas maldições. E era um tempo de muita bênção, de muita paz, e onde o Senhor estava fazendo um marco, era como se ele estivesse reabastecendo o combustível de vocês para algo muito grande que ele está Agora, Clícia, que ano que é Era como se isso? ele estivesse entregando um novo projeto. E é um projeto que vai abalar as coisas aí em Ribeirão. E que vai levar vocês, inclusive, para outros lugares, tá? Eu tô falando. É um projeto que vai abrir portas para vocês levarem a palavra de Deus para outros lugares. O Senhor, quando ele chama os filhos dele, ele não chama os filhos dele para ficar num lugar só, nem quietinho, nem aprisionado. Ele chama para romper o mundo. E é isso que vocês estão sendo chamados. É para coisas muito grandes. E Satanás, com certeza, está furioso, está querendo reaver coisas aí do passado. E muitas, inclusive, que vocês já oraram, já renunciaram. E que nós, em nome de Jesus, com vocês aí, vamos conseguir ir um pouco mais profundo, tá bom? Clícia, a Paty é uma profeta. Assim, Mas é profeta, assim, profeta. embaçada. A família dela toda, Todos, né? todos eles são. Todos são profetas, eles são, assim, Que uma ano que é bênção. isso? Gente, Vê o ano disso. Fala. 2024. 2024. E aí você não precisa falar aqui, mas quando você chegar em casa, você ouve de novo com o Paulo. E aí você faz uma releitura desse ano de 2024, 2025. O que vocês passaram, né? Algumas coisas que vocês compartilharam com a gente. E o que o Senhor já estava livrando. Aqui, gente, o Luz do Mundo Podcast é labaraxera, labaraçora. É isso. Não tem esse negócio de... Não, Jesus mandou. A gente tá com essa informação. Mentira, você tava guardando ela. Aí você falou, deve ficar no barzinho aqui. A gente tava com essa informação já tem uma semana. vai- Aí o Peco falou assim... Aí eu ia te mandar mensagem. E a Amanda falou, não, Paty, me achando. Eu falei, eu tenho o telefone dela. Que eu sou enjoada. Eu sou mentira, eu tenho o telefone dela. Eu vou falar com ela agora. Não sei se ela tá com o Aí- meu, mas eu aí- tenho dela. Aí a Flávia falou assim... Peraí que eu vou mandar pra ela, porque ela é minha amiga agora, Paty. Aí a Paty também é minha amiga, ela... Tá, Flávia. Falei, não, pera que eu tava lá na casa dela, deixa eu... Então, aí o Peco, não, a gente vai falar isso no podcast. Ela vai ouvir no podcast, porque o Senhor vai mostrar, junto com o testemunho dela, o que ele fez e o que ele ainda tá fazendo. Não, e pra honra e glória do nome dele. Porque vocês sabem, eu vou falar aqui, não vou citar nomes, mas
a gente tá passando por um momento, assim, de muita batalha mesmo, porque nós estivemos em lugares que nós precisamos abrir mão, porque as pessoas não queriam deixar a gente continuar com as nossas coisas, com tudo isso que Deus tá fazendo. Você viu o que ela falou aí? Que era coisa grande. Então, assim, e a gente, por muito tempo, todas as coisas que a gente faz, a gente ora, e o Na Sala com ele veio através de uma visão e de muita oração, porque a gente teve que tomar decisões que fez a gente achar que às vezes a gente era rebelde, que a gente estava indo contra a vontade de Deus. E a gente passou pro mundo, muitas pessoas ainda falam, não, é rebeldia. Porque como assim? É pouco tempo, se converteu agora, como que é isso? O que Deus está fazendo? As pessoas não conseguem entender o que Deus faz, porque Deus não é Deus de tempo, o tempo de Deus é outro tempo. Então a gente passou por momentos muito difíceis, mas Deus sempre mostrando para nós, vocês estão no caminho certo. Eu tô aí. Deus falava no meu coração, minha filha, você não está sendo rebelde, você só tá fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. É difícil, e né? Foi aí que nasceu o Na Sala com ele. Agora, vocês já sabem tudo. E eu vou te falar uma coisa de Deus agora que o Senhor falou comigo. Amém, Jesus. Sabe por quê, Clicinha? Que você, minha amiga, tipo, respeitem, tá bom? Respeitem a minha história. Mas, tirando a parte da brincadeira, eu tenho muito isso do Senhor falar comigo. Eu não peço visões abertas porque eu não gosto. Falo, Deus, não quero ver demônio. Dá pros filhos que quer ver. Eu não quero, mas às vezes ele me mostra. Mas tem muito esses insights. E a Paty foi uma profeta que falou, que me puxou a orelha. Falou, Deus fala com você e você não fala, cara. Para de ser assim. Aconteceu lá na tua casa. Na sala, depois que acabar aqui eu vou te contar. Não, mas por que depois que acabar? Porque eu vou deixar o pessoal curioso. Pra ir lá. Pra ir lá na sala. Não, aconteceu na tua casa sexta-feira. Eu vou te contar o que aconteceu depois. Mas Deus me falou agora o seguinte, olhando pra essa planta e vocês falando sobre rebeldia, sobre crescimento. Existem filhos dele que vão ser assim, como plantas, que eles vão estar num lugar... E aquilo vai ser não só um enfeite bom, porque planta traz vida pra casa, né? Tá entendendo o mistério? Tô entendendo. Planta traz vida. Só que quando Deus coloca uma árvore num lugar... Você já viu a árvore crescer dentro de casa? Você já viu? Quando a árvore cresce, ela estoura o teto. Ela não cabe dentro de uma casa. Sabe por que essa sensação? Porque vocês são árvores. Amém. E por que árvores? Porque vocês são frutíferos. Amém, Jesus. A galera que chega perto de vocês é pra... Árvore dá o quê? Sombra, conforto, fruto. E ela suporta estações. Então, o que vocês estão vivendo é porque vocês são árvores. A gente entende, viu? A gente entende a dor que é, nós sabemos. É pra nós que tu a dizes gente isso. entende. A gente entende, mas só pra confirmar tudo isso que o Senhor tá falando. Jesus. Vocês são árvores e árvore, quando tá dentro de um local que o teto está fechado, ela estoura o teto. Então, deixa ele colocar do jeitinho que ele colocou. Porque a árvore, quanto mais alta ela fica... mas as raízes têm que ir pra baixo. Nem sei se isso é botânico, se eu tô inventando, mas... Não, é isso mesmo. É botânico, não, é bíblico. É bíblico. Mais raízes pra baixo, mais alta ela fica. Então, o Senhor não tá levantando só vocês porque são influencers e porque o testemunho é lindo. É porque a intenção do coração veio como árvore. Então, viva isso de Deus e nós vai estar junto também. Nós vamos estar todo Ó, mundo junto. olha que lindo. Nós vamos ter que marcar um encontro com a Paty. Aí, ó, já Mentira, mandei isso. pra ela Você aqui mandou? agora. Mandou eu chorando. Mandei o vídeo chorando. Ó, nós E vamos aí ela lá. falou assim, eu falei assim, ó, ela vai responder você depois e a gente vai marcar pra ter um Labaraxérias junto. Ela, urgente. Urgente, já vou Já marcar. respondeu. Vou mandar. Fala pra ela aí. Ó, Paty, a gente tá aqui ao vivo com a Clicinha, ela Não, vai já te... liga pra Paty, liga pra Paty. Ah, vai ligar pra Liga pra Paty. Paty, liga pra Paty, que o negócio de falar é ao vivo. Aqui, no Luz do Mundo Podcast, é ao vivo, irmão. Ao vivo. E, As ó, coisas vão acontecendo na e mesma ó, hora, viu? E se ela não puder falar que a Patrícia é toda Irmão, cheia dos irmão, eventos? hein? deixa, se ela não puder. Ô, Paty, a gente tá ao vivo aqui com você no Luz do Mundo Podcast. Eu quero que você escute uma pessoa aqui, ó. Ó, vou falar um negócio pra você. Você borrou toda a minha maquiagem. E eu estou aqui parecendo um panda, tá? E eu Põe falei aqui, põe assim, aqui o e eu microfone. acabei de falar assim pra Flávia aqui pro Peco, amiga, que eu tenho certeza que Deus me protegeu da sua profecia, mas de uma forma de me preparar pra que às vezes lá atrás eu não me antecipasse de alguma outra coisa do que eu viveria através da sua palavra. E hoje nós estamos vivendo tudo isso do seu áudio. Põe aqui. Peraí que o povo não tá te escutando. Peraí, amiga.
Aí, pode falar. Põe só no microfone. O microfone. Isso. Ô, Paty, mas nós tava aqui agora chorando e que surpresa mais maravilhosa. Não, já foi lá Baraxérias a roda aqui, já roda. Já vamos marcar o nosso e ó... Não, inacreditável. Eu tô assim, impactada, como Deus é maravilhoso, como Deus é... Como é que é, Peco? Embaçado. Eu falo que Deus é louco e as pessoas falam, não pode ficar falando que Deus é louco. Aí eu cheguei aqui e o Peco falou, não, Deus é embaçado. Então pronto. Deus é embaçado. Minha amiga, amém, viu? Que Deus continue te usando poderosamente, que a gente possa ser servas fiéis dele aí pro reino, viu? Conte comigo, vamos marcar esse café, nós vamos porque as duas mulheres. É minha amiga, e aí eu fiz a ponte. Ô, gente, network. Eu fiz o network, me respeitem, tá bom? Todos vocês. Amiga, bênção demais. Fala de novo, pai. Obrigada por terem ligado. Vocês realmente carregam algo incrível. Deus tem um propósito maravilhoso com a vida de vocês. E eu preciso dizer para vocês, nem começou. Glória a Deus! Através da vida de vocês, nem começou. Vocês estão experimentando, é só como diz um profeta amigo meu, é só o orvalho da chuva serôdia que Deus tem sobre vocês. Amém. E vamos marcar, vocês fiquem firmes, porque quando Deus escolhe uma família como escolheu a de vocês, a luta é grande, mas a recompensa, minha irmã, você não tem noção do que Deus tem para vocês viverem. E vocês vão ver as filhas missionárias que Deus entregou para vocês e o que elas vão alcançar. Existe uma bênção muito sobrenatural sobre a filha de vocês, as filhas de vocês. Deus, na verdade, escolheu vocês por causa delas, tá? Só pra avisar. Amém, Senhor. Às vezes a gente acha que é o contrário, né? Mas nessa situação é algo muito tremendo mesmo e é algo pra sacudir o mundo aí, sacudir o Brasil. Só mais uma confirmação do que você tá falando. Você sabe que desde quando a Helena nasceu, né? Que a nossa transformação começou a acontecer com a chegada da Helena, que é a minha filha mais velha. Aleluia! Quando ela chegou, a nossa vida mudou e eu sempre olhava pra ela, sempre falei, minha filha, seus olhos são os olhos de Cristo. Que lindo isso, gente. Meu Deus. É isso, é confirmação. Gente. É confirmação. Então, eu não tinha como saber disso, né? Não. É o Senhor falando aqui, é o Senhor mostrando. Realmente, fiquem... tá tudo certo. Deus fez uma limpeza na sua vida aí nos últimos anos. Eu sei que dá uma... Ótimo, me ajudando. Né? Mas, na verdade, é só Deus reposicionando tudo. Fica certa aí de que eu sei que vocês sofreram algumas decepções, mas Deus precisava que isso acontecesse para que vocês não ficassem presos à religião. Amém. Porque não falei nada com ela, hoje viu? ela não aproxima as pessoas do Senhor. É isso. Então, ele precisava permitir que vocês, num período muito curto, vivessem o que nós aqui, o Peco, a Flávia, demoramos 20 anos para viver. Amém, Jesus. É isso. A gente demorou muito tempo para ter essa decepção, para ter esse despertar. Vocês tiveram que viver isso muito rapidamente, porque o ministério de vocês é para ontem. Amém. Aleluia. Que agora, daqui para frente, o bicho vai pegar. Vocês têm que vir agora para Alphaville. A gente vai levar ele. Ó, Flávia falou que agora ela é minha amiga, ela vai me levar. É isso, fechou. Ó, mas nós vamos ficar na casa do PJ ou nós vamos ficar na sua casa? A gente vai ficar no PJ ou na sua casa? Isso aí, hein, cara. Isso aí, hein. Eu não tenho a privada quentinha, viu, Pé? Eu vou ficar com a privada quentinha. Fala sério. Olha, eu não conheço o que é isso aí, não. Já quero saber. Vai. Me leva pra Alphaville. A gente vai levar a Clicinha e a gente vai ter que fazer depois um podcast com a Patrícia Iva aqui. Nossa, verdade. Casal do condomínio, nós queremos o casal do condomínio aqui no Luz do Mundo Podcast, amém? Amém. Amém, pode contar com a gente. Abraço, Paty. Beijo, Paty. Fica com Deus. Um beijo. Nossa, gente. Gente. O que é esse podcast, hein, gente? Isso é Luz do Mundo Podcast. É, se você não veio, que dó. Você venha, viu? Se você não assistiu, assiste.
Ó, todas as vezes que não deu certo dela vir, tinha um propósito. Tinha um propósito. Porque a gente não... Eu não ia... A Paty não ia me falar. Foi pra esse tempo. O versículo de Esther, talvez tenha sido pra esse tempo que Deus te chamou como rainha. E a gente finaliza o Luz do Mundo Podcast neste manto, nesta oração. Porque aqui a gente não segue protocolos, paradigmas, nada, porque aqui é de Jesus, foi feito pra Jesus, pra abençoar pessoas. E eu tenho certeza que, assim como nós somos impactados aqui com o testemunho da Clicinha, do PJ, e tem muita coisa vindo, tem um projeto Na Sala com ele, tem o projeto Filhas do Rei, siga ela nas redes sociais. Amém. E assim, gente, é só o começo que vai ficar registrado, né? Ai. Pode registrar. Eita, nós 12 vamos de mostrar junho tudo. de 2026. Tá? Deus registrou marcado. esse dia e respeita a minha história, né? Desculpa. A Clícia é sua amiga. Essa é minha amiga e a Patrícia Ivo também. É. Se os seus amigos são ruins, é porque você não orou. É, você não orou bem, viu? É só você começar a orar pra Deus te apresentar as pessoas certas que ele faz isso. E não fui eu que me intrometi, não. Me convidaram, É, tá? e foi mesmo, Me né? convidaram. Chama o Peck e a Flávia. É. Eu me senti o quê? Honrada. E eu vou falar só uma coisa. A minha oração dos últimos tempos é essa, Senhor, que o Senhor traga as pessoas certas e me livre das pessoas erradas. Aleluia. E ele tem feito isso assim, com algo que é extraordinário, com rapidez, com agilidade. E as pessoas certas, aquelas que vai ajudar a gente a concluir o propósito dele aqui na Terra. Glória a Deus. É isso, entendeu? Então a oração nossa é essa, porque a gente não... Deus tá com pressa. Escutou a Patrícia falando, né? Deus tá com pressa. E nós Deus... também. Isso aí. Clicinha, muito Obrigada obrigada. a você, muito minha obrigada, amiga. muito Foi, obrigada. olha... Foi lindo, lindo, lindo conhecer a sua história. vocês. PJ, obrigada a você Amém. que nos assistiu até agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar no Luz do Mundo Podcast. Manda esse podcast. Eu comecei, ele tá assim... Ele é um neném nas redes sociais, mas é um podcast rico da palavra do Senhor. A gente só traz gente aqui de Deus, tá? E se não for de Deus, a gente evangeliza a pessoa que vem aqui também. Não tem problema Converte. nenhum. A gente não tem problema nenhum com pessoas. É. Amém? Amém, E é isso, gente. Senhor. Luz do Mundo Podcast é um projeto que nasceu no coração de Deus e ele compartilhou com a gente. Não temos placa, não temos patrocinadores por enquanto, mas Deus vai levantar, eu Vai. creio. Em nome Você de que Jesus. quer patrocinar o Luz do Mundo Podcast, quer sua logo ali, quer pôr sua marca aqui, entre em contato com a gente, manda num direct pra gente. Gente, se eu contar, Clícia, se eu contar a história desse podcast, quantas vezes já tentei parar... Mas Deus é não lógico que deixou. pode, Deus não gente. deixou. Deus E o não Luz do deixou. Mundo Podcast nasceu do projeto Luz do Mundo, que é um evento que a gente faz há mais de 10 anos. E assim, tem muita coisa vindo ainda. Fica ligado. Não dá vontade de parar, né? Mas a gente vai parar porque vai vir muita coisa boa ainda pra Glória a vocês. Deus. Obrigado, Clícia. Amém. Deus Obrigada abençoe. a vocês. E nós Foi vamos fazer lindo. mais um podcast com os dois aqui. Com o Casal. casal. Que a Vamos, gente vai ver ali, vamos. né? A gente gosta de ver o casal falando, não, mas não foi bem assim, não. Vamos, nós vamos fazer Não, nós e eles dois. têm Vai ser muitos poderoso. projetos juntos, Temos. tem muitos projetos aí para abençoar Ribeirão Preto. Então é isso, Luz do Mundo Podcast, o podcast de unidade de Ribeirão Preto, para trazer unidade para as igrejas, para trazer unidade para os projetos. Você quer divulgar o seu evento, quer divulgar o seu projeto? Pode vir sem nenhum problema, que é pro reino. Nos Amém. procure, chama a Um gente. beijo, gente. Deus beijo. abençoe. Tchau, tchau. Amém.